Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje vamos desvendar os segredos do Meister Singer de Skald, Harkon Lucas, o carismático e maligno Senhor Sombrio de Cartacas. Mas primeiro, um aviso aos curiosos investigadores das brumas. Os eventos desvelados no passado de Harkon Lucas podem conter spoilers de aventuras e romances oficiais do cenário de Ravenloft. Assim, se você pretende jogar a aventura Fist of Goblins, ou ler os romances Heart of Midnight ou Death of a Dark Lord, ambientados no cenário de Cartacas, é possível que esse vídeo revele segredos da trama destes produtos. Preparados? Enquanto a noite avança na velha taverna de Cartacan, somos compelidos a permanecer como convidados de honra de Harkon Lucas. Com sua voz grave e sorriso aberto, ele começa a nos contar seu passado, com um brilho alucinado e perverso em seu olhar. Hour of Raven. Venha, Casimir. Abrace sua natureza maligna. Você não pode escapar. Você é o lobo interior. Sua humanidade é uma farsa, uma persona teatral. Se apegue a ela e você irá decair e morrer. Nós somos crias da escuridão. Seu coração será purificado pelo mal, sua fome saciada, sua humanidade extirpada, e você então se tornará uma divindade. Harkon Lucas é o Lorde Sombrio que governa Cartacas. Ele é um bardo famoso, mas também um poderoso lobo metamorfo, uma besta lupina capaz de assumir a forma humana. Como um lobo, Harkon Lucas assume a forma de um gigantesco lobo negro. Ele pode ainda assumir uma forma híbrida entre besta lupina e homem, e também uma forma humana. Harkon Lucas pode assumir tanto o sexo masculino ou feminino quanto em sua forma humana. Em sua forma masculina e mais prevalente, ele aparece como um carismático menestrel, sempre usando um cavanhaque e bigodes muito bem aparados. Nesta forma, o bardo costuma se vestir de forma elegante, com uma jaqueta bordada, capa, botas de canos alto, um grande chapéu azul com pena e seu distinto monóculo. Sua forma feminina é conhecida por sua grande beleza. Embora as vestes sejam semelhantes, ele abandona seu característico monóculo nessa forma e tem longos cabelos que vão quase até a cintura. O Lorde Sombrio é carismático e consegue ser bastante agradável e atencioso quando assim deseja. Sua voz é grave e melodiosa, e sua lábia é capaz de amolecer os mais duros corações. Contudo, aqueles que se deixam levar por suas palavras amenas e sedutoras deixam de ver a besta que se esconde atrás da máscara do homem, e sua aparente simpatia jamais o impediu de se alimentar de presas incautas. A figura do carismático bardo esconde um monstro cruel, perspicaz e manipulador, que não aceita ser desafiado em sua vontade ou posição de supremacia. Ele raramente perde o controle de seu temperamento, mas quando isto ocorre, ele tem surtos de violência, que usualmente levam a um extenso período de selvageria e banho de sangue. O astuto bardo é conhecido por seus planos elaborados e complexos, e se diverte com jogos de intriga e manipulação. Ao contrário de muitos Lordes Sombrios, Harkon Lucas não esconde sua persona pública. Pelo contrário, ele é bastante famoso e conhecido, sendo adorado pela população de Cartacas por seus talentos musicais e dons artísticos como um bardo. Harkon Lucas tem centenas de anos de existência e é imortal. Ao longo da história de Cartacas, muitas vezes seu nome é citado, mas muitos acreditam que esta seja uma persona teatral, uma figura de um mítico herói libertador do povo, que já foi assumida por muitos e diferentes bardos ao longo do tempo. Apesar de ser o Lorde Sombrio de Cartacas, apenas recentemente Harkon Lucas assumiu algum papel no governo de uma das cidades-estado que compõem a região, tomando o posto de Meister Singer de Skald.
Apesar disso, ele é o senhor absoluto de Cartacas e o líder supremo dos lobos metamorfos que infestam a região. Archon Lucas é capaz de fechar as fronteiras de seu domínio quando assim deseja. Ele entoa uma canção suave e melodiosa, que pode ser ouvida em todas as fronteiras de seus domínios. Qualquer um que tente escapar de Cartacas irá sentir uma grande sonolência e adormecer ao cruzar a fronteira, acordando misteriosamente novamente no interior do domínio. Archon Lucas é também um terrível inimigo. O habilidoso bardo é repleto de dons ladinos e truques arcanos, e como um lobo metamorfo possui forte resistência à magia, e somente pode ser ferido por armas de ferro frio ou magicamente encantadas. Ele possui uma espada encantada, que ao seu comando pode imediatamente surgir em suas mãos. O cruel menestrel é capaz de produzir um elixir da loucura, e tem como uma de suas principais táticas enganar suas vítimas a beber tal elixir, e então devorá-las lentamente após um jogo de caça e tortura, mantendo-os conscientes e insanos durante a maior parte do processo. Ele é capaz de controlar qualquer animal em seus domínios, e frequentemente comanda diversas alcateias de lobos. Com sua voz melodiosa, ele consegue cantar uma melodia capaz de induzir letargia em suas vítimas. Archon Lucas sempre está acompanhado de sua harpa, e com alguns poucos toques e notas musicais, ele é capaz de trazer uma melodia capaz de convocar lobos e lobos metamorfos à sua presença. Uma de suas mais cruéis armadilhas é ensinar tal melodia para outros bardos e músicos, que inadvertidamente convocam lobos e outras bestas para sua presença quando tocam a música, geralmente a última que tocarão em todas suas vidas. O Lorde Sombrio de Cartacas tem um ódio mortal por vampiros e lobisomens, e sempre que descobre a presença destes seres em suas terras, promove uma caçada implacável. Destruir Archon Lucas é praticamente impossível. Desde que se tornou um Lorde Negro, ele jamais envelheceu, e tem mais de 200 anos de idade. Mesmo que alguém consiga derrotá-lo em combate, Archon Lucas simplesmente transfere sua essência para o lobo mais próximo em seu domínio. Considerando a quantidade absurda de bestas lupinas que vagam por suas terras, para derrotar Archon Lucas, seria necessário primeiro expurgar seu domínio de todos os lobos. Mas que segredos e horrores estão escondidos sob o sorriso sádico e cruel de nosso caloroso anfitrião? O passado de Archon Lucas começa no reino de Comir, no mundo de Toril e no cenário de Forgotten Realms. Archon Lucas era um lobo metamorfo diferente de seus pares, e ansiava por algo mais que a selvagem vida levada pelos membros de sua raça. Ele se destacava por sua força e tamanho, e em seu âmago estava uma ambição que ele ainda não compreendia. Seus sonhos não eram partilhados pelos demais lobos metamorfos da região. Quando atingiu a idade adulta, ele finalmente decidiu agir, e clamou os demais lobos metamorfos para se unirem em uma única tribo sob sua liderança. A proposta de Archon Lucas foi rejeitada e ridicularizada pelos demais lobos metamorfos. Com seu orgulho ferido e incapaz de voltar aos seus em vergonha, ele se lançou em uma fúria assassina e vagou pelos campos de Comir, matando e devorando pessoas e gado. Sua fúria assassina aos poucos arrefeceu, e ele foi assolado por uma grande melancolia. Após muito meditar, ele decidiu seguir sua ambição entre os humanos, e assumindo a forma humana, tornou-se um menestrel viajante. Por muito tempo ele viajou entre os humanos, fascinado com seus hábitos e costumes, aprendendo com estes e caçando com impunidade. Archon Lucas se considerava superior aos demais de sua raça e também aos humanos, e finalmente encontrou seu propósito. Sua ambição sem limites começou a lhe trazer novas ideias e maquinações, e ele formulou um astuto e complexo plano, em que planejava usurpar o próprio trono de Comir. Todos os seus planos foram frustrados, contudo, quando em uma noite, caminhando pelas ruas de um pequeno vilarejo,
foi cercado pelas brumas. Harkon Lucas, sem saber por onde caminhava, foi levado pelas brumas para os planos do pavor, emergindo na Baróvia no ano de 610 do calendário baroviano. A frustração de Harkon Lucas foi tremenda, e ele acreditava que seu destino glorioso havia sido roubado de suas garras. Perdendo o controle de seu temperamento, ele se lançou em um novo surto de violência, confrontando e matando o que cruzasse seu caminho. O abrupto assassinato dos camponeses e o seu confronto com diversos lobisomens que serviam a Kongstrad o colocou diretamente no caminho do Lorde Vampiro, e eles se enfrentaram em combate. Harkon Lucas não era páreo para Kongstrad e quase foi totalmente destruído pelo vampiro. Ferido e humilhado, ele fugiu para as brumas com ódio e vingança em seu coração. Os enigmáticos poderes sombrios atenderam a seus pedidos e as brumas o levaram a Cartacas. Harkon Lucas emergiu em um domínio rural e atrasado, repleto de florestas intocadas e com algumas poucas cidades dominadas por forças invasoras estrangeiras. Ele, contudo, planejara um golpe contra tal ocupação e começou a disseminar palavras de revolta e descontentamento. Em um plano diabólico, ele se deixou ser capturado pelas forças inimigas, sabendo que teria uma execução pública perante toda a população de Skald. No dia marcado para sua execução, a população de Skald compareceu. Lhe foi dada a chance de dizer suas últimas palavras. Usando toda a sua lábia como um bardo e poderes recém-conquistados como um Lorde Sombrio, ele convenceu a população a uma revolta, e sua execução foi impedida pela turba ensandecida. Naquela noite, as chamas da rebelião levaram o povo a invadir e incendiar o forte Dargard, e em pouco tempo a revolução se espalhou por Cartacas, expulsando os conquistadores daquele reino. Apesar da vitória de Harkon Lucas, sua conquista logo se mostrou vazia. Os sonhos de Harkon Lucas eram de glória e conquista, e ele se imaginava como governante e rei de um grandioso reino. Cartacas era uma frustração em todos os sentidos. Um domínio atrasado, com vilarejos pequenos e insignificantes, e apenas 2 cidades dignas de nota, sem um governo central e isoladas entre florestas selvagens. Aprisionado em um domínio desinteressante, Harkon Lucas jamais realizaria seus sonhos. Embora desfrutasse de grande poder, ele jamais executaria seus grandes planos de conquista, jamais teria a glória e o reconhecimento que lhe eram destinados. Foi então que ele começou a pesquisar um plano como um meio de escapar de sua prisão de brumas. Ele finalmente desvendou um meio arcano para executar seus planos, mas primeiro decidiu testar sua eficácia. O cruel Harkon Lucas decidiu procurar um velho e famoso aventureiro de Cartacas, Callum Songmaster, responsável pela criação da Irmandade das Lâminas Quebradas, uma sociedade dedicada a enfrentar as forças malignas. O velho e moribundo aventureiro estava no fim de sua vida, e Harkon Lucas lhe propôs a chance de, por meio de magia profana, trocar de corpo para um corpo mais jovem. O aventureiro hesitou em aceitar tal proposta, mas acabou cedendo à tentação e aos argumentos de Harkon Lucas. Harkon usou a magia para transferir a alma de Callum para o corpo de um jovem bardo. O próprio Callum Songmaster, em seu corpo mais jovem, decidiu assassinar seu corpo envelhecido, sufocando-o mesmo e matando o jovem que estava aprisionado em seu interior. Harkon Lucas, satisfeito com o sucesso de sua feitiçaria e com a corrupção de um bom homem, elaborou um plano para tentar escapar de sua prisão de brumas. Ele pretendia usar o mesmo artifício para transferir sua própria alma para o corpo de um Gyomorgo, um homem com a herança do sangue Vistani, imaginando que herdaria deste sua capacidade de viajar livremente pelas brumas e finalmente estar livre dos limites de seu domínio. O maligno Harkon Lucas
criou um elaborado plano para alcançar seu objetivo, no qual submeteu outros membros da Irmandade das Lâminas Quebradas a uma série de horrores, até finalmente usar sua magia para possuir o corpo de Conrad, um Guilmorgio, que era um membro desta Irmandade de Aventureiros. Após a troca de corpos, Harkon Lucas assassinou seu antigo corpo com uma adaga de ferro frio no coração. Apesar do sucesso de seu plano, Harkon Lucas descobriu que ainda assim não conseguia ultrapassar os limites das fronteiras de seu domínio, e que seu novo corpo estava lentamente se transformando em sua antiga forma. Incapaz de escapar das garras dos poderes sombrios, ele descontou sua frustração em Callum Songmaster, assassinando-o mesmo em seu novo e jovem corpo. Se Harkon não alcançara o que desejara, não havia motivos para permitir que Callum desfrutasse de uma nova vida em um novo corpo. A insignificante terra de Cartacas não despertou nenhum interesse de seus vizinhos, até que o rei Vlad Dracov da Falkovnia decidiu fixar no local um destacamento militar. Soldados da Falkovnia construíram um pequeno forte com uma paliçada de madeira na Estrada Escarlate, com o intuito de controlar o comércio que passava pela região. Contudo, uma noite, uma das portas deste forte ficou misteriosamente aberta e desguarnecida, e Harkon Lucas comandou seus lobos e lobos metamorfos para invadir o local, atacando e devorando os soldados falkovnianos enquanto dormiam. Durante sua longa vida, Harkon Lucas teve muitos filhos, e suas crias se desenvolveram em uma raça de lobos metamorfos superiores, ainda mais fortes e resistentes. Contudo, 2 de seus filhos viriam a ter um papel relevante na história de Cartacas. Sua filha, Acriel, era tão ambiciosa quanto o pai, e se envolveu nos eventos da conspiração Gundarakita. Ela teve um relacionamento amoroso com o Dr. Dominiani, um vampiro cerebral do reino de Gundarak, e juntos eles tramaram uma conspiração para obter um poderoso artefato, a Coroa de Daegon. Este item seria capaz de transformar homens em goblins e torná-los escravos da vontade do Senhor da Coroa. Acriel e Dominiani pretendiam com este artefato criar um exército e derrubar Duque Gundar e Harkon Lucas dos postos de Lordes Sombrios de Gundarak e Cartacas. Acriel manipulou um grupo de aventureiros para roubar a coroa de Daegon da sacerdotisa profana Radaga e levar tal item ao Dr. Dominiani em Gundarak. Houvessem seus planos seguido conforme ela intentara, o próximo passo seria uma tentativa de assassinar o próprio Harkon Lucas. Acriel, contudo, havia menosprezado a sagacidade e capacidade de seu pai, e Harkon Lucas também manipulou eventos, desta vez lançando os mesmos aventureiros em rota de colisão com o plano dos conspiradores. Os planos de Acriel foram frustrados, e Harkon Lucas se manteve no poder em Cartacas. A coroa de Daegon foi envolvida no surgimento de um novo domínio, chamado de Dagalan, mas sua existência foi efêmera, pois logo este se desfez novamente nas brumas. A conspiração ainda teria grandes efeitos em Gundarak, onde alguns anos depois, Duque Gundar seria assassinado com a participação direta do Dr. Dominiani. Jamais se ouviu novamente sobre o destino de Acriel, a traiçoeira filha de Harkon Lucas. Nos anos em que se seguiram, Harkon Lucas teria outra decepção com um de seus filhos. Há algumas décadas, Zone Cleos, um poderoso lobisomem, havia se alçado ao posto de Meister Singer de Harmonia. Harkon Lucas, contudo, queria encontrar um meio de minar o poder deste rival e desgraçá-lo, tornando sua vida um tormento amargo. Ele então seduziu a esposa de Zone Cleos, com quem teve um romance e acabou gerando um filho, chamado Casimir. Cleos acreditava que Casimir era seu filho, e até mesmo contratou o próprio Harkon Lucas para ser seu tutor nas artes bárdicas. Um dia, contudo,
Zone Krios descobriu as cartas de amor trocadas entre sua esposa e o seu misterioso amante chamado Coração da Meia-Noite, alcunha utilizada por Harkon Lucas para este estratagema. Em fúria, ele ordenou que sua casa fosse incendiada, enquanto sua esposa infiel e filho bastardo estavam em seu interior. Casimir escapou do incêndio, mas se tornou um órfão com apenas 6 anos de idade e foi criado em um orfanato de forma anônima. Enquanto crescia, ele demonstrou talentos naturais como um bardo e manteve viva a lembrança de sua mãe, sempre buscando vingança contra a pessoa que incendiara sua casa e a tirara de sua vida. Aos poucos, sua natureza de um lobo metamorfo começou a emergir, e Casimir, acreditando ser um amaldiçoado lobisomem, escondia sua verdadeira natureza. Após muitos anos, e a decepção que teve com Acriel, Harkon Lucas encontrou novamente Casimir, agora um jovem adulto. Incentivando o mesmo e o colocando no caminho de terríveis descobertas, ele alimentou a sede de vingança do jovem, revelando ao mesmo que o assassino de sua mãe fora Zone Krios, e o estimulando a participar do concurso de Meistersinger de Harmonia, desafiando o título de Zone Krios para o colocar em desgraça. Casimir adentrou o concurso como um bardo mascarado, intitulado de Coração Despedaçado, e chegou até a última etapa do concurso, mas acabou misteriosamente perdendo esta etapa quando ficou subitamente sem voz. Naquela mesma noite, um incêndio queimou o orfanato onde ele crescera, e seu ódio de Zone Krios aumentou ainda mais. Com o apoio e orientação de Harkon Lucas, ele expôs Zone Krios publicamente, acusando-os do assassinato de sua mãe e do incêndio no orfanato. E suas provocações acabaram o forçando a se revelar como um lobisomem perante toda a população de Harmonia. Casimir o perseguiu até o interior do Clube Cristal, onde acabou o derrotando em combate. Por um tempo, Casimir se tornou o Meistersinger de Harmonia e escondia sua verdadeira natureza de lobo metamorfo. Isto, contudo, não estava nos planos de Harkon Lucas, que queria que Casimir abandonasse a bondade e humanidade de seu coração e se tornasse seu aliado e servo como um monstro que ele era. Harkon Lucas armou para que Casimir fosse também exposto perante a população de Harmonia, e sua natureza de uma besta lupina monstruosa fosse revelada. Quando ele foi exposto publicamente, ele foi caçado pela população e buscou refúgio na cidade de Skald, justamente na velha taberna de Cartacan, com Harkon Lucas. Foi então que seu verdadeiro pai revelou a Casimir sua paternidade, e também que fora ele quem incendiara o orfanato onde vivera na noite do concurso, apenas para inflar o ódio de Casimir contra Zone Krios. Ele contou a Casimir que foi ele também quem planejara sua exposição como um lobo metamorfo para a população de Harmonia, para que não tivesse mais aliados e amigos entre os humanos. Seu lugar era ao seu lado, liderando as matilhas de lobos metamorfos de Cartacas. Casimir ouviu as tentadoras promessas de poder de seu pai, mas se recusava a ceder ao lobo interior. Seu pai queria que ele mesmo caçasse e matasse seus antigos amigos, mas Casimir decidiu traí-lo. Ele planejou um meio de fugir com sua amada Juliana para Gundarak, mas antes pretendia assassinar seu pai. Fingindo que cederia às suas propostas, ele encontrou-se com Harkon Lucas e envenenou sua bebida, para que o velho bardo não fosse capaz de se transformar em um monstro lupino. Então, ele mesmo começou a se transformar em sua forma híbrida, para assassinar seu progenitor entre suas presas e garras. Harkon Lucas, incapaz de assumir uma forma mais apta para o combate,
Começou a ser atacado e ferido pela besta fera que se tornara Casimir. Mas, por uma ironia do destino, Juliana, a amada de Casimir, com quem planejavam fugir, chegou ao local e presenciou a besta atacando Harkon Lucas. Sem hesitar, ela cravou uma lâmina de ferro frio no monstro, matando Casimir. Sem saber, ela com um golpe matara a besta com uma alma humana que era Casimir, seu amado, para salvar o monstro e senhor sombrio de Cartacras, ferido em sua falsa aparência de homem. Frustrado em seus planos e traído por ambos seus filhos, Harkon Lucas entrou em uma fase introspectiva e alguns começaram a almejar tomar sua posição e enfraquecê-lo. Em Skald, o mestre canção da época era um bardo chamado Luther Bedreich, que governou de forma tranquila nos anos de 733 a 743. Ele havia conquistado a posição com o apoio do próprio Harkon Lucas, mas ressentia-se de ser um fantoche de seu mentor. No ano de 742, ele compôs uma controversa canção chamada Coroa Desalmada. Nesta balada, cantada como uma ópera, o velho avô lobo decidia conviver entre os homens, mas era corrompido pela sede de poder. Sua corrupção se espalhava aos seus filhos. A filha dele se aliava a um homem morto para matar e usurpar o poder do pai. No próximo ato, o pai usava sua influência para pôr seu filho em uma posição de poder, mas o filho, ao alcançar tal posição, usava seus recursos para tentar destruir e assassinar o pai. Apesar da balada não apontar nomes, era claro que ela apontava que o grande avô lobo era Harkon Lucas e seus filhos, Acriel e Casimir, sugerindo que todos eram lobos metamorfos e estavam envolvidos nos trágicos eventos do passado recente de Cartacras. Estas provocações se espalharam e o bardo Harkon Lucas decidiu agir. No ano de 743, ele participou e venceu o concurso de mestre canção de Skald e tomou a posição de Luther Bedreich. Humilhado, Luther se retirou da vida pública e não foi mais visto desde então, sendo seu destino incerto. Harkon Lucas, popular bardo de Skald, assumiu o governo como mestre canção da cidade, mas está insatisfeito com tal poder, mantendo esta posição apenas como uma defesa de seu território e popularidade perante aqueles que ousam enfrentá-lo. Quando Harkon Lucas termina seu conto, percebemos que a velha taverna de Cartacan está vazia e escura, e apenas nós e seu sinistro proprietário permanecemos em seu interior. Do lado de fora, a noite avança e a lua cheia brilha iluminando o céu noturno. Harkon Lucas diz que sua história chegará ao fim, mas que agora jogaria um jogo de caça. Diante de nossos olhos, o carismático bardo começa a se transformar em uma monstruosa besta lupina, e antes de perder o dom de sua fala, nos diz em um tom jocoso para correr. Em desespero, saímos da taverna de Cartacan para os arredores de Skald, onde inúmeras bestas lupinas parecem uivar em júbilo, preparando para nos caçar. Pelas matas, corremos em desespero, sabendo que nossa vida depende disso, mas cientes de que somos apenas um joguete nas mãos do terrível Harkon Lucas e seus lobos metamorfos. Por fim, somos encurralados, levados à beira da grande cachoeira chamada de O Caldeirão, e cercados por enormes bestas lupinas. Diante da morte certa, decidimos nos arriscar e nos lançamos nas águas tumultuadas, antes que suas presas dilacerassem nossa carne. Por um milagre, sobrevivemos à queda, e as águas do rio Kilovan nos levam para longe de nossos caçadores. Seguimos como podemos até Harmonia, onde nos juntamos a uma caravana de mercadores que seguiria pela estrada com destino a Cíticos. Junte-se a nós e se inscreva neste canal.
Deixemos para trás os horrores lupinos de Cartacas e sigamos em viagem para as terras de Cíticos, um reino habitado por elfos e dominados por sombras e horrores ancestrais.